Olá pessoal, estamos de volta com o nosso estudo dos 15 princípios básicos da doutrina espírita à luz do Evangelho, ok? Nós já estudamos sobre Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução e a última aula nós vimos sobre livre-arbítrio. A aula de hoje é causa e efeito, tema importantíssimo, com várias passagens, várias passagens no Novo Testamento, tá? Então, se liga aí e, nós vimos sobre Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus é o nosso único guia e modelo. Nós vimos sobre o Espírito, que os Espíritos são seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Vimos também sobre o Perispírito, que é a substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Vimos sobre evolução. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. E vimos sobre o livre-arbítrio, que o homem tem a liberdade de pensar e de agir. Sem o livre-arbítrio, ele seria uma máquina. Hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo, que é causa e efeito. Olha que tema muito importante, gente. Essa lei procura explicar os acontecimentos da vida, atribuindo um motivo justo e uma finalidade proveitosa para todos os acontecimentos com que se depara o homem, inclusive o sofrimento. Gente, a doutrina espírita explica que tudo se encadeia no universo. A doutrina espírita veio trazer essa luz, mostrando que tudo no universo se encadeia, tá certo? Nada acontece por acaso. Não existe o acaso. Deus sabe de todas as coisas. Deus é onipotente, onisciente. Deus é eterno. Deus é sábio. Então não existe o acaso. Não existe o acaso. Gente, há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos. Ação e reação. Claro aqui, nós vamos entender isso mais para frente. Cada criatura humana se define pela sua consciência, que a separa dos irracionais e lhe confere a dignidade espiritual. Conscientes do que somos e do que fazemos, somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos. Que a gente às vezes tem mania de colocar a culpa nos outros, né? Quando acontece alguma coisa errada, foi fulano. Não, gente, olha, temos que ser conscientes do que somos e do que fazemos. Somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos. Vamos entender também que, livre das ilusões materiais, quando, no plano espiritual, essa realidade de causa e efeito se acentua e o espírito pede para voltar à Terra, submetendo-se aos sofrimentos que infligiu aos seus semelhantes. Vou aproveitar aqui, gente, isso que eu acabei de falar com vocês é o nosso próximo tema também, tá? O próximo tema vai ser reencarnação. Esse tema é complicado. Porque esse tema tem que ter um pouquinho de conhecimento de hebraico, aramaico, grego, latim. Na próxima aula, se liga aí, nós vamos falar sobre reencarnação. Mas hoje, a aula de hoje é lei de causa e efeito. Então, as leis de Deus inscritas na nossa consciência de cada um levam o culpado a pedir o seu próprio castigo e recuperação. Ok? As provas coletivas reúnem criaturas que, compromissadas com o seu passado menos feliz, solicitam o reajuste em conjunto para a libertação de seus espíritos. Tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. A lei de causa e efeito, por outro lado, outorga àqueles que se voltam para o bem e o amor a colheita dos frutos sazonados como resultado de seus esforços na seara do bem.
Então, compete-nos assim, em qualquer circunstância, eleger o melhor que o nosso discernimento determinar. Porque se a semeadura em qualquer parte é livre, a colheita é compulsória e com ela nos defrontamos mais cedo ou mais tarde. Vamos ver o Livro dos Espíritos, que é um livro que a gente usa muito aqui, né? Livro dos Espíritos, tá bom, gente? É a questão 964. Vamos dar uma ida lá? Questão 964 pergunta assim. Kardec pergunta: Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E a maioria desses atos não são insignificantes para ele? Em poucas palavras, Kardec está perguntando assim: Deus fica preocupado com cada um de nós, da nossa necessidade, ele se ocupa com uma pessoa específica? Essa é a pergunta. Aí, vamos entender melhor? Os espíritos superiores nos respondem: Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste guloso e vou te punir. Não, gente. Mas ele traçou um limite. As doenças. Entenderam aqui? Olha o que os espíritos estão falando para a gente, orientando a gente. Porque às vezes a gente fica pensando assim: eu tô com o meu rim, tá doendo demais. Não, Deus, me cura o meu rim. Deus fala assim: não, peraí, será que Deus vai vir aqui e vai falar: peraí, eu vou curar o seu rim? Não, gente, existem leis do universo. Se eu exagero na minha alimentação, se eu não bebo água, se eu exagero em bebidas, eu vou prejudicar o meu rim, o meu fígado. Consequentemente, as leis do universo. Consequentemente, eu vou afetar isso e vai ter problemas. Eu vou ter problemas nos meus rins, no meu fígado. Vocês estão entendendo? São leis que regem o universo. Deus não fica lá preocupado: agora eu tenho que cuidar do rim de Beltrano, agora eu tenho que cuidar do rim de Ciclano. Não! Existem leis que regem o universo. E é isso o que os espíritos estão explicando aqui pra gente na questão 964, onde ele diz assim: e frequentemente a morte são as consequências dos excessos. Tá vendo? Olha que interessante. Eis a punição. Ela é o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Então, a morte é o salário da transgressão. Já ouviram isso? Na Bíblia está escrito, né? Que a morte é o salário do pecado. O que é pecado? Pecado é transgredir a lei. Então, vamos mudar aqui? Vamos entender melhor? Então, a morte é o resultado da transgressão. E muitas das vezes, o corpo cansa, gente. O instrumento pelo qual nós usamos, que somos esse corpo, uma hora envelhece. É a lei da natureza. Ele envelhece, tá bom? Aí, Kardec faz um comentário aqui. Ele diz assim, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não podemos ignorar as leis de Deus. Olha para você ver, não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser-lhe uma violação. Se suportamos as consequências dessa violação, não devemos imputá-la senão a nós mesmos que nós fazemos. Assim, os próprios artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura somos nós mesmos, tá vendo? Então, por exemplo, estou dirigindo um carro e aí, de repente, estou dirigindo, tem uma placa lá de 80 km por hora. Eu só posso chegar ali, eu tenho que estar ali na medida de 80 km. Não posso passar disso não. Aí eu vou e faço 90 km por hora. O que eu estou fazendo? Eu estou querendo ir mais rápido. Eu estou infringindo a lei, porque a lei naquele lugar ali é 80 km por hora. Se vier uma multa, a culpa é de quem? De Deus ou é minha? Tá vendo? Se eu violo as leis, existem as leis terrenas, existem as leis divinas. Se eu violo as leis terrenas, eu vou ter que arcar com os erros que eu cometi. Correto?
assim também as leis divinas. Lei de causa e efeito, lei do trabalho. O livro dos Espíritos tem um monte dessas leis aí, ó. Lei de causa e efeito. Gente, então vamos tomar cuidado com isso. Tudo que eu faço tem um efeito. Se eu causei algo, vai ter um efeito. Tá, calma. Vamos entender melhor isso mais para frente. Bom, vamos lá. Em Mateus, capítulo 16, versículo 27, vai nos dar uma orientação a respeito disso. Mateus 16, versículo 27, diz assim, ó: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o que eu tenho feito? Eu tenho violado a lei? Ou eu tenho buscado cumprir a lei de Deus, o ensinamento de Deus? Beleza? Tá. Aí, João 5,14, olha o que João vai nos orientar aqui. João, capítulo 5, versículo 14. Vamos conferir se é isso mesmo? Isso mesmo. João, capítulo 5, versículo 14, diz assim, ó: depois, Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já está ação. Não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Ou seja, as coisas melhorou para você. Não piora as coisas não. Continue são, continue bem, para que não venhas a piorar. Olha aí o ensinamento de Jesus dado aqui. Tá. E aí, no versículo 29, aqui do mesmo capítulo, tá? Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 29, Jesus vai falar assim para nós, ó: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aí ó, os que fizeram bem vão ter a sua recompensa, os que fizeram mal vão ter a sua recompensa. Causa e efeito, beleza? Então tá. E aí temos 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aí tem mais uma orientação, ó. Diz assim, olha Paulo falando: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha que interessante. Gente, agora eu vou frisar um ponto aqui que Paulo está falando aqui. Eu vou repetir esse versículo aqui, tá bom? E aí eu vou frisar um ponto aqui, ó. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito. E aí ele dá uma outra orientação, por meio do corpo. Então, enquanto estamos aqui, meus irmãos, com este corpo, encarnados como almas viventes, façamos o bem. Porque compareceremos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito nessa encarnação. A outra terá suas consequências, mas essa é importante. Vamos aproveitar o dia, vamos aproveitar esse momento para fazermos o bem. Não percamos tempo. Eu falei na aula passada que no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns fala que o verdadeiro espírito é aquele, principalmente no livro dos Médiuns, tá? O verdadeiro espírito é aquele que não perde uma oportunidade de fazer o bem. Então vamos aproveitar esse tempo que nós temos no corpo para fazer o bem. Tá ok, gente? Então tá. E aí, os conceitos, gente, de causa e efeito, em resumo, a causa seria a origem, o porquê de uma manifestação ou uma ocorrência. E o efeito seria a sua consequência direta, consequência de algum ato ou ação anterior a este. E aí, para melhorar essa conversa nossa aqui, vamos lembrar da lei de Moisés? Lá em Mateus capítulo 26, Mateus 26, no versículo 52, Jesus vai falar para nós o seguinte, ó, 52. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada,
porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Qual que é a lei de Moisés? Olho por olho, dente por dente. Então Jesus avisou aqui para Pedro para embanhar a espada, porque aquele que lançar a mão da espada, pela espada vai morrer. Olha a orientação. Então, causa e o efeito. Causa, embanhar, cortar ali, ele cortou a orelha do rapaz ali, do soldado, né? Então, Jesus vem e avisa ele, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada morrerão. Causa e efeito. Tá claro aqui? Comparando a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, Jesus aqui dá uma orientação para Pedro, né? E aí, nós vemos também no livro dos Espíritos, nós vimos lá no livro dos Espíritos, que todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Gente, vendo isso, podemos agora analisar, segundo os ensinamentos da doutrina espírita, como a lei de causa e efeito nos rege a marcha evolutiva, sendo Deus infinitamente justo e bom. Todos concordam com isso, né, gente? Que Deus é justo e que Deus é bom. A gente tem que entender isso primeiro. Se a gente entende que Deus é justo e bom, que Deus é a inteligência suprema a gerir todo o universo, que Ele é a causa primária de todas as coisas, então temos nele a justiça sem igual do universo. Sendo então Ele justo e bom, sua lei tem de ser também justa e boa. Claro aqui? Concordam com isso que eu acabei de explicar aqui? Beleza. Se concordam, aí a gente vai ver isso lá em Gálatas. Ó Paulo de novo aí falando para nós. Gálatas, capítulo 6, no versículo 8. Mas eu quero ler uns versículos antes. Antes da gente chegar no 8, quero ler uns versículos antes. Diz assim, ó, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diz o seguinte. E esse recado de Paulo aqui, gente, mexe com os nossos corações, principalmente com respeito à lei de causa e efeito. Paulo diz assim, não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Tem uma versão, a revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, ela fala assim, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amigo, amiga, o que temos plantado? O que você plantou hoje, de qualquer forma, você irá colher. É a lei do universo, é a lei de Deus, porque quando você lança uma semente na terra, ela tem que germinar, ela vai crescer. Se você adubar, se você jogar água, ela vai crescer, vai se tornar uma árvore, vai dar frutos ou flores, ou vai dar aquelas folhas verdes bonitas. Correto, essa é a lei de Deus. Então aqui ele fala, ó, tudo que o homem semear, isso também ceifará. É lei de causa e efeito. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Olha aí, façamos o bem, ceifemos para o bem, sejamos espíritos semeando o bem, para que possamos colher em espírito essa vida eterna, essa alegria de vida eterna. E aí eu vou continuar só mais um pouquinho, porque eu gosto muito dessa passagem e tem a ver com causa e efeito. E diz assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem. Olha como que Paulo tem irmãos que estão cansados de fazer o bem. Ah, eu cansei de fazer o bem, só recebi ingratidão. Não pensa assim, meu irmão. Pense sempre em fazer o bem. Mesmo que as coisas que te aconteçam no momento sejam contrárias a tudo aquilo que você está fazendo de bem. Por quê? Olha o que Paulo fala. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos,
problema é que nós somos imediatistas. Queremos colher agora, mas a colheita não é assim. Paulo fala, a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Olha que engraçado. Lá nós lemos isso aqui anterior, de Paulo falando sobre semear no corpo, de semear no corpo. Foi isso mesmo. Vamos ver lá o versículo. Lá em Coríntios, ele falou sobre o que fazemos por intermédio do corpo. Olha aqui, ele confirmando isso. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Isso é fazer no corpo, tá vendo? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos que estão na nossa casa, né? E aí, irmãos, o que acontece? Aí nós temos Gálatas, depois nós vamos encontrar aqui, em Mateus capítulo 5, 17 e 18, tem uma orientação pra gente. Vamos lá primeiro? Vamos ver o que tem nessa orientação, Mateus 17 e 18. Mateus capítulo 17, versículo 17, 18. É isso mesmo? Não, gente. Mateus capítulo 5, aí 17 e 18. Vamos lá. Diz assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus não veio destruir a lei de Deus. Ele veio cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Gente, a lei de Deus vai permanecer sempre. Passarão céus, passarão terra e a lei de Deus existirá. Jesus trouxe para nós a boa nova e essa boa nova é a boa nova de Deus. Tá bom, gente? Então, esse ensinamento precisa permanecer. A lei de Deus permanece, nós temos que cumprir essa lei, tá certo? E aí vem lei de causa e efeito, beleza? Então, tendo em vista isso, o que fazemos corre por nossa conta. Mas as consequências do que fazemos são efeitos involuntários e obrigatórios. Se em uma encarnação cometemos o assassinato de alguém, a causa foi nossa escolha. O assassinato é o efeito, é obrigatório. No caso, a possível desencarnação da vítima, a pena da lei humana para esse ato, é a pena divina. E, sendo obrigatório, o efeito juntamente da causa se torna uma lei da natureza. Vamos conferir isso? Dá uma olhadinha. Vou deixar 3 versículos aqui para vocês, tá? Para vocês conferirem aí. Êxodo capítulo 21, versículo 24, Levítico 24, 20, versículo 20 e Deuteronômio capítulo 19, 21. Quer que eu leia um? Vou ler um aqui, Vamos lá? Vamos em Êxodo, tá bom? Êxodo capítulo 21, vamos ver o que está escrito? Capítulo 21, versículo, vamos ver aqui, agora vai, 21, versículo 24. O que está escrito lá, hein? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Olha a lei de Moisés. É a lei, está na lei, na primeira revelação dada. Aí tem Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21. Mas tem um consolo, gente. Olha que bacana. Tem um consolo, porque essa é a lei de Moisés que foi dada. Depois da lei de Moisés, que foi a primeira revelação de Deus dada aos homens, tem a segunda revelação dada aos homens, que veio por intermédio de Jesus. E essa revelação é divina. Porque aqui nós vemos que o assassino matou. Ele vai ter que cumprir a lei. Provavelmente ser assassinado, não é isso que a gente pensa? Aí vem 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Vamos lá? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Olha, isso aqui é consolador. Por isso que essa doutrina
é consoladora. Versículo 8 diz assim: mas sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Porque quando a gente vai analisar a história de Saulo de Tarso, ele foi um grande perseguidor dos primeiros cristãos. Foi um grande perseguidor. E aí, de repente, Saulo se converte. De repente, Saulo começa a anunciar o evangelho, e hoje, Saulo de Tarso, conhecido hoje como Paulo, o apóstolo dos gentios, é o irmão que, sem ele, nós não teríamos o Novo Testamento tão completo como temos. As epístolas de Paulo são os sustentáculos para muitos de nós. E ele foi um perseguidor, assassinou muitos, mas o amor cobre multidão de pecados. Olha o bem que esse irmão fez para toda a nossa geração e as gerações anteriores antes de nós. Tá vendo? Então, lei de causa e efeito. Ele teve uma causa, teve um efeito, mas o irmão mudou a história dele. Esse irmão, Paulo de Tarso, mudou a sua própria história. Ele escolheu fazer o bem. E, fazendo bem, hoje nós estamos aqui debruçado no Evangelho, debruçado nos estudos de Paulo e aprendendo com ele. Bom, gente, a todo ato da vida moral do homem corresponde uma reação semelhante dirigida a ele. Seja nessa encarnação ou numa próxima, Jesus nos fala que a todos será cobrado aquilo que fizestes durante sua vida. No Evangelho, os Espíritos nos trazem, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos trazem a reflexão de como somos responsáveis por nossos sofrimentos atuais em muitas das circunstâncias. Somos consequências de nosso passado. Olha que interessante isso. Se estamos bem, é porque fizemos o bem. Se estamos mal, é porque em algum momento fizemos o mal. Vamos lembrar de novo aqui? O que eu estou plantando hoje, eu vou colher amanhã. Não é isso mesmo? Quando eu lanço uma semente, um dia eu não vou colher o resultado daquela semente. Então, o que eu sou hoje, o que eu estou colhendo hoje, é resultado de um plantio anterior. É isso que nós estamos falando. Isso é causa e efeito. Tá certo? Bom, em João, capítulo 5, versículo 29, diz assim, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Gente, só fazer um pequeno paralelo aqui para vocês entenderem. Quando fala aqui, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, a palavra ressurreição aqui, no original, no latim, tem um outro significado, tá? Então, mais para frente, quando a gente for estudar sobre reencarnação, que é o nosso próximo tema, tá? Depois desse, aí nós vamos entender um pouquinho por que nas nossas traduções de hoje, aqui está escrito ressurreição. Principalmente na Revista Corrigida, João Ferreira de Almeida, na Revista Atualizada. Nós vamos entender isso melhor. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 4, bem-aventurados aflitos, tem uma orientação muito interessante para nós. Aí vai falar assim, olha que bacana a orientação. Vamos lá. Diz assim, Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Interessantíssimo de ler, interessantíssimo para se fazer o culto no lar na sua casa, tá bom? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar uma lida aqui no capítulo 5, no item 4, tá bom? Aí diz assim, olha o que diz. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se o preferirem, tem duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, porquanto umas têm a sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que o sofrem. Porque tem gente que sofre e não sabe por quê. Oh, meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Bom, quantos homens caem por sua própria culpa?
Gente, às vezes a gente coloca a culpa nos outros, coloca a culpa em outro ser das vicissitudes que nos sobrevêm. E muitas das vezes somos nós que plantamos no passado as nossas próprias dores que estamos sofrendo hoje. Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque foram resultado do interesse ou da vaidade nas quais o coração não teve nenhuma participação? Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças, nós falamos sobre isso, olha para você ver, quantas doenças e enfermidades são resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o seu princípio? Por fraqueza ou indiferença, esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. E muitas das vezes ouvimos eles falar: meu Deus, o que eu fiz para ter um filho assim? Será? Olha o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4. Eu recomendaria ler o capítulo 5 todo, porque muitos dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. Irmãos, nessa vida, plantei no passado, estou colhendo agora. Então comecemos agora a plantar o bem, a plantar coisas boas, para que no futuro possamos colher o bem que plantamos. Vamos lembrar lá de Gálatas, porque em Gálatas nos orientou. Então, seguindo a lei de Deus, gente, os espíritos dos homens encontram em seus sofrimentos a oportunidade de amenizar dívidas morais passadas e entender que conforme passarem pelas aflições da vida, será conforme a vida lhes será dali por diante. Sejamos firmes em nossa convicção no amor, tá? No amor e amparo divinos. E nossos espíritos estarão sempre felizes em colher as consequências de seus bons atos. Bacana? Esse é o caminho que devemos seguir, causa e efeito. Vamos lembrar disso, tá, gente? O que eu plantei hoje, eu vou colher amanhã. O que eu estou colhendo agora, nesse exato momento, é você mesmo. Está passando por dificuldade? Nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, olha, é colheita, irmão. Começa a agradecer, é colheita, minha irmã. Mas começa a agradecer e vamos fazer uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento. Eu amo demais um versículo de Paulo em que ele diz para a gente mudar o nosso entendimento. Está lá em 2 Coríntios, eu vou pegar esse texto aqui para a gente poder ler ele, porque esse texto é muito importante. Em 2 Coríntios, capítulo 12, meus amigos até falam que às vezes eu repito demais esse versículo, mas esse versículo é importante para nós. Ele fala assim, 1 Coríntios, tá, gente? Eu falei 2 Coríntios, é 1 Coríntios, capítulo 12. Deixa eu achar ele aqui, ó. Capítulo 12. E não é capítulo 12. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não nos conformar, gente, no nosso pensamento com esse século. Esse século está cheio de coisas que às vezes a gente faz e pode colher coisa pior. Vamos fazer o bem,
vamos fazer o bem para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá certo? Vamos plantar hoje, vamos semear o bem para colher o bem. Beleza? Gente, próxima aula, reencarnação. Esse tema é complicado, hein? Mas é um tema muito bom de estudar. Então, se liga aí, viu, gente, que no próximo tema vamos falar sobre reencarnação. Valeu, pessoal!